temos que ser honestos e entender isso. Senão a coisa não caminha. Se a gente aceitar isso, a gente vai dando saltos e vai buscando algo maior. Mas e os nossos os nossos mulheres? Sim. Quando você consegue o perfeito equilíbrio entre o Marte e a Vênus dentro de você, você já não é nem Marte nem Vênus, você é Urano, que é a síntese dos dois. Você já está lá em cima. Mas isso só daqui a alguns milênios. A humanidade vai ter que caminhar muito para chegar nesse amor, onde você não precisa de ninguém para suprir suas carências. Você não busca alguém porque você está ou porque você se apaixonou, ou porque você está se sentindo sozinho, ou porque você achou a pessoa atraente. Não existem mais esses critérios. Você busca alguém para ser seu companheiro de guerra, para ajudar a melhorar o mundo. Só por isso. Então, novamente aqui estamos de frente ao eixo horizontal, o eixo tão difícil de ultrapassar, né? Como é que Marte funciona em Áries? É a força mais primitiva que tem. Todas as pessoas que têm Marte em Áries têm uma energia extremamente animal e primitiva, mas belíssima também porque é muito pura. Mark Seidel diz que Áries é o signo mais intuitivo do zodíaco, que está mais ligado, né, ao divino. Ele não passou por Touro, que já quando a gente passa por Touro já fica completamente cego para o espírito, né? Porque Touro é a Vênus telúrica, a Vênus terra é fixa, ela gruda a gente na matriz. Áries não tem esse grude ainda. Marte é o amante, que é a ação pura. Tio Jacques, você se incomodaria de falar novamente pra gente o que é ação pura? Dá uma aulinha pra gente, faz favor. Eu te peguei assim de supetão, se você não quiser, não fica tranquilo. Você fala? Não posso falar, não problema nenhum. Legal, obrigado. A gente teve aqui, acho que umas 3 aulas atrás, né? É isso, por aí. Comentando um pouco sobre os módulos lunares, a gente comentou um pouco também sobre o ato puro. O que seria um ato puro? Meio que até na linha dessa aula que o Oswaldo está dando, a gente teria um ato puro. É o ato mais desinteressado que você pode praticar. Quando a gente está falando de Marte e Vênus, a gente está falando de coisas do nosso interesse pessoal, da minha excitação sexual, dos meus hormônios físicos. Quando você pratica um ato puro, você está desvinculado de qualquer coisa dessa natureza. É um ato que não é para você. É um ato que está mais ligado ao não ser do que ao ser propriamente dito. Se a gente estiver falando em linguagem filosófica, heideggeriana, seria que um ato interessado, ele é doente, da entidade pessoal. E um ato praticado sem nenhum interesse, ele está mais ligado ao ser, que é a condição de possibilidade de todas as coisas. Então você pratica um ato, mas você não tem em mente, em momento algum, o resultado daquele ato. Você pratica um ato desvinculado de qualquer coisa que esteja na sua mente como resultado. Pode ser o ato que for. A gente chegou a comentar isso na aula. Quando você idealiza um ato, você já tem um resultado em mente. Então, já existe uma espécie de referência desse ato. Quando você consegue praticar um ato que é desvinculado desse interesse, ele está mais próximo possível do não ser. É uma linha muito tênue entre o não ser e o ser. Esse ato, quanto mais próximo dessa linha divisória, mais puro ele é e mais distante de um possível resultado qualquer.
Porque um resultado é sempre muito pessoal. Um resultado está sempre ligado a uma coisa que eu quero, que eu desejo. É um desejo marciano, né? De um querer pessoal. Já ele tem um Sol, um Escorpião e Marte em Capricórnio. Então ele tem um Marte muito forte. É uma pessoa que tem autoridade para falar sobre Marte. E tem Marte aqui na casa 7. Então ele enfrenta esse Marte o tempo todo. Então Marte é o amante. Ama de maneira atuante, por isso está no gerúndio. Está sempre agindo. Se esse agir constante for um ato puro, desvinculado do passado, do presente no sentido de estou fazendo para, e completamente também desvinculado do resultado futuro, eu consigo sair da alienação do tempo, da tripartição do tempo. Não importa mais nem o que foi nem o que será, só importa o que é, só importa o ser, e não as condições, a configuração existencial. Isso não importa mais. Só importa exercer o ser. Essa é a conexão com o divino. A única coisa divina que existe em mim é meu ser. O resto é contingência. Só que quando eu vou para Touro, que é o signo seguinte, e é inevitável. Por que é inevitável? Porque para descer todo o santo ajuda, e descer é gostoso. É inevitável ter a experiência taurina, da fixação. Eu quero porque quero porque quero. É meu. É a experiência do termo, uma experiência extremamente feminina. Ela retém, acolhe, alberga e nutre. Acalenta, repousa, multiplica. É o exemplo da divisão celular. É o reino da luxúria, do ciúme, da inveja, da cobiça, do desgoverno dos apetites. Aqui deixa de ser ação pura e ação totalmente comprometida com o resultado. Eu trabalho para ter qualidade de vida, eu trabalho e estudo para aumentar meu salário, para sempre um para quê? Tenebrosice. Eu casei com a mãe, com a Matrix. Mas é importante, isso não é ruim, tem que passar por isso. Eu tenho que casar, matar meu pai e casar com a mãe. É obrigatório. Eu tenho que aprender a caminhar em direção ao outro para perder-me, sem exigir garantias. Muito menos a garantia de que eu vou ser feliz. Se eu me dirijo em relação ao outro na expectativa de ser feliz, eu já fracassei na largada. Quanto mais radical a experiência do ser ou não ser, como falou aqui o Jacques, tanto mais radical a experiência do ter e do não ter. Ter ou não ter não faz a menor diferença. Ter muito ou ter pouco não vai mudar em nada a minha condição de existência. Eu vou ser a mesma pessoa, o mesmo caráter, a mesma integridade. As contingências são apenas contingências. Não são as contingências que modelam a minha vida. O homem integral sacrifica tudo pelo ser amado, sem restrição. Esse é o verdadeiro macho. É aquele que sacrifica tudo pelo ser amado, mesmo sabendo que não vai ter o retorno.